Nós vamos chamar a primeira médium para fazer o trabalho da conversa com os espíritos, que é um trabalho... Eu sempre explico, hoje eu não expliquei porque eu comecei outros assuntos, né? É a psicofonia que é usada, é uma interação entre o médium e o espírito, é usado de forma verbal a palavra. O espírito usa esse aparelho de comunicação do médium. É uma das portas da mediunidade, é muito importante, é uma comunicação direta. Então, esse trabalho é mais para que vocês entendam de como existe essa comunicação do outro lado, né? As pessoas, não veio ninguém de lá para contar. Está aqui, vêm e contam exatamente o que passaram, o que viveram. Tá? Então, aproveitem e entendam que a vida continua através de exemplos como esse. Posso fazer algumas perguntas Claro. antes? Fábio, quando um centro espírita ou casa espírita cobra pelos trabalhos mediúnicos, essas pessoas estão se corrompendo? Assim, cada casa tem a forma, né? A logística, o jeito que trabalha, a forma como movimenta, a forma como acessa as pessoas, né? E o certo seria as pessoas cuidarem, né, da melhor forma possível de suas casas, sem se corromperem. Mas a gente vê, através de relatos, que isso existe. Nós temos a nossa casa aqui, agora ela está crescendo, ela está dando como é que chama? 90 graus, um giro, um salto, como se diz a palavra. E assim mesmo a gente tem como sistema a não corrupção, né? A gente entende que as pessoas vão vir, cada vez mais pessoas vão vir, mas assim mesmo a espiritualidade nos conduz a não transformar numa empresa, né? Não podemos transformar numa empresa, não é um lugar onde se tenha que faturar, é um lugar onde que as pessoas têm que encontrar acolhimento espiritual. Até agora, não precisamos cobrar nada de ninguém. Todas as pessoas que chegaram até nós, todas, sem exceção, tiveram todos os atendimentos totalmente gratuitos. Ninguém nunca foi cobrado aqui dentro. Inclusive, não pode nem ter caixa de doação. A espiritualidade não permite. E eu pretendo, enquanto for eu que coordenar isso, que estiver à frente disso, não será nada cobrado. Então, a forma como a espiritualidade nos passa isso é que dá para tu fazer um trabalho de doação sem se corromper, né? Mas não vamos julgar os outros, cada um que cuida da forma como achar que tem que cuidar do seu trabalho, né? Mas a nossa casa, ela tem como conduta essa. Eu atendo muita gente de fora também, de todos os lugares. E aqui todos os trabalhos, né, são totalmente gratuitos, é tudo compartilhado. Não se cobra absolutamente nada. Muito bem. Posso fazer mais uma pergunta? No caso de morte cerebral, o espírito ainda está no corpo físico? O espírito, ele só se desliga totalmente de um corpo quando todos os laços foram tirados. Nosso perispírito, ele é ligado ao nosso corpo físico. O nosso espírito, na verdade, é um clarão, é uma chama, é uma energia, né? O que dá formato a ele é uma matéria semimaterial, muito sutil, que dá esse formato ao nosso, que dá esse corpo ao nosso espírito. Então, o nosso perispírito, quando se dá o momento da encarnação, ele se liga a esse corpo de uma forma muito
pesada. Então, até se dar todo o desenlace, enquanto não se der todo o desenlace, ainda não está a morte, mesmo sendo uma morte cerebral. O que, para nós, espíritas, determina a real morte física é quando todos os laços do perispírito se desenrolam do corpo físico. Então, às vezes, enquanto, mesmo tendo uma morte cerebral, enquanto tem vida a vida física, né, ainda tem um espírito ligado ali. Posso fazer mais uma? O que a espiritualidade nos fala dos psicopatas? Psicopatas? É que assim, não é tudo filé, né? Vem muitos inferiores no meio dos grupos, vem espíritos ainda em graus muito diferentes da maioria, e eles já vêm para esses meios para que evoluam de uma forma mais rápida, entendendo como funciona uma civilização, e às vezes não aprendem, vêm nesse meio, e são espíritos inferiores que muitas vezes enxergam as coisas de uma forma normal, porque estão em níveis muito inferiores de moral, de evolução. Não significa que estão certos de forma nenhuma. Todo o mal ele é sempre um erro, né? Mas a gente entende dessa forma, né? Toda a inferioridade espiritual ela demonstra, ela dá resultados negativos dentro da parte física. Fábio, a Lu Batista nos pergunta: espíritos falam mesmo com os médiuns? Sim, os espíritos, eles alguns, né? Não são todos, eles têm essa existe entre os dois mundos, através da mediunidade, que é uma disposição física, essa possibilidade de comunicação. E ela tem mais uma pergunta. Se você pode falar um pouco sobre os espíritos suicidas. O suicídio, dentro do mundo espiritual, ele demonstra uma desistência, né? Um aborto da encarnação. Significa que aquele espírito desistiu da luta, desistiu da escola, né? Assim como muitos começam um ano letivo e não terminam, desistem na metade, acontece também de espíritos virem para uma encarnação que às vezes tem que passar por provas difíceis e não evoluíram bastante para entender que Deus ele sempre dá meios para a gente cumprir a encarnação e desistem, né? A gente entende, eu trabalho com muitos suicidas dentro do plano espiritual. O meu trabalho, na maioria das vezes, é com suicidas, e eu entendo exatamente essa saga deles. Então, admito, confesso, achar que é uma covardia, porque eu conheço muitas pessoas que passam por dificuldades terríveis e, assim mesmo, enfrentam a encarnação de uma forma bonita, né? Eu conheço pessoas, assim como vocês, e todos nós conhecemos, com limitações terríveis físicas, né? E, assim mesmo, eles cumprem toda a encarnação. E, então, acho que o suicídio, por mais difícil que seja dizer, é uma covardia. A gente tem que ir até o final, sim, com as nossas dificuldades, porque são elas as provas que nós escolhemos, né? E que nós ajeitamos para nós através dos nossos erros, nossos defeitos. Não é por isso que eu não ajudo pessoas e luto muito, muito, muito para que as pessoas não cheguem a esse termo. Porque eu, vivendo isso diretamente dentro do mundo espiritual, eu sei que é terrível, terrível, terrível o que passa um suicida.